300 pessoas estavam no salão. 300 pessoas levantaram os telefones. E o homem mais rico daquela festa olhou para o menino descalço como quem olha para um inseto que ousou pousar na sua mesa e disse, com aquela voz que cortava o ar do Hotel Continental em Lisboa como uma lâmina fria, se conseguires tocar alguma coisa nesse piano, o que for, qualquer coisa que eu reconheça, dou-te 10 milhões de euros. Fez uma pausa longa, saboreando o silêncio que se formou ao redor deles como água subindo. Mas se falhares, admites aqui, na frente de toda esta gente, que alguns de nós nasceram para a grandeza e outros para servir. As gargalhadas explodiram. Os telefones subiram mais alto. E Miguel, 11 anos, mãos sujas de carregar bandejas, roupa remendada pela mãe, olhou para aquele homem sem piscar. Porque ninguém naquela sala sabia o que ele carregava dentro do peito. 3 horas antes, Patrícia Silva tinha chegado ao hotel pelo serviço dos fundos com o filho ao lado, como fazia nas tardes em que não havia escola e não havia ninguém para ficar com ele. 8 anos ela servia naquele lugar. 8 anos de bandejas, de sorrisos automáticos, de se tornar invisível para as pessoas que ela servia com atenção e cuidados genuínos. O filho costumava sentar-se num canto com um livro enquanto ela trabalhava. Mas naquela tarde o canto ficou vazio porque os olhos de Miguel foram direto para o Steve Model D que descansava no centro do palco como uma escultura sagrada, negro e brilhante, com a tampa aberta revelando as cordas internas como as costelas de um animal enorme e adormecido. Não te chegues perto daquele piano, Patrícia sussurrou enquanto ajudava a montar as mesas. Vale mais do que tudo que já tivemos na vida. Juntos. Miguel acenou com a cabeça. Mas os olhos não saíram dali. Ele reconhecia o modelo. O pai tinha fotos. Fotos amareladas e dobradas, guardadas numa caixa de sapatos debaixo da cama, recortadas de revistas dos tempos em que Fernando Silva era tecladista profissional e a vida tinha uma forma diferente. Fernando gravava para novelas, para publicidade, para álbuns de outros artistas que apareciam nas capas enquanto ele ficava nos créditos em letra miúda. Era um talento real, sólido, daqueles que sustentam a música em silêncio. E então uma noite de chuva mudou tudo. Um carro sem travões, um condutor sem seguro que desapareceu na escuridão, e Fernando ficou com 2 vértebras fraturadas, uma carreira destruída e uma dor nas costas que nunca saiu completamente, mesmo nos dias bons. As dívidas médicas consumiram a poupança, consumiram os instrumentos, consumiram quase tudo. Restou um teclado Cássio velho de segunda mão, com teclas que colavam e um som levemente desafinado. Era nele que Fernando ensinava ao filho, nas noites em que a dor era mais gentil, e Miguel absorvia aquelas lições de uma maneira que nenhum dos dois conseguia descrever com palavras, como se a música não entrasse pelos ouvidos mas emergisse de algum lugar que já existia dentro dele. Naquela noite, o salão do Hotel Continental enchia-se com o que Lisboa tinha de mais poderoso. A festa celebrava o maior contrato da carreira de Ricardo Monteiro, um negócio imobiliário de 500 milhões de euros que ele anunciou com o copo de uísque erguido e a voz do homem que nunca duvidou de si mesmo. Celebramos hoje os que nasceram para vencer, disse ele para a sala inteira, e o aplauso que se seguiu foi automático, reflexivo, do tipo que as pessoas dão quando sentem que devem dar. E então Ricardo apresentou o maestro Vittorio, pianista italiano contratado por 50 mil euros por 20 minutos, smoking impecável, mãos que pairavam sobre as teclas antes de tocar como pássaros antes de voar. Quando o noturno número 2 de Chopin começou a preencher aquele espaço de mármore e cristal e tetos altos, o salão ficou suspenso. Miguel fechou os olhos. Conhecia aquela peça. O pai tocava-a nas noites difíceis, no Cássio desafinado do pequeno apartamento onde moravam, e havia sempre um momento em que as notas faziam algo que a lógica não conseguia explicar, algo que passava pelo ouvido direto para o peito e ficava ali. Ali no salão do Continental, com aquele instrumento perfeito e aquele músico preciso e aquele teto alto que fazia cada nota durar mais do que devia, as lágrimas escorregaram pelo rosto de Miguel sem avisar. Não de tristeza. Daquela coisa sem nome que acontece quando algo é belo demais para caber dentro de nós sem transbordar. Os seus dedos se moveram sozinhos no ar, seguindo cada nota como se soubessem exatamente para onde ir.
Quando Vitória terminou e os aplausos atroaram, o piano ficou aberto e vazio, e os pés de Miguel se moveram antes do pensamento. Aproximou-se devagar, tão devagar que ninguém notou, e ficou ali parado a ver o seu próprio reflexo distorcido na superfície negra polida. Estendeu um dedo. Tocou uma tecla. A nota ressoou clara e perfeita, completamente diferente do som do Cássio de casa, tão diferente que quase o fez chorar de novo, desta vez de espanto. Ei, tu! A mão do funcionário agarrou o braço de Miguel com uma força que não havia necessidade. Quem te deu autorização? Esse piano vale mais do que a tua vida toda. Miguel tropeçou, caiu de joelhos no mármore, o impacto arrancou-lhe o ar dos pulmões. As lágrimas vieram automáticas, metade de dor e metade de humilhação, e a sala inteira virou-se para olhar com aquela fascinação incômoda que as pessoas sentem quando veem o sofrimento dos outros numa distância segura. Patrícia tentou correr para o filho, mas outro funcionário bloqueou-a. Ela ficou ali, imóvel, a olhar para o menino no chão com os joelhos no mármore frio do hotel onde trabalhava há 8 anos. Foi então que Ricardo Monteiro se levantou. Caminhou devagar, saboreando o momento. Havia algo na desesperação do menino que ele encontrou conveniente, uma oportunidade de fazer daquilo um espetáculo que as pessoas recordassem. Espera, disse, e o funcionário soltou Miguel imediatamente porque quando Ricardo Monteiro falava todos obedeciam. Gostas de piano? Miguel levantou-se esfregando o braço onde os dedos tinham deixado marcas vermelhas. Sim, senhor. Sabes tocar? Hesitação. O meu pai ensinou-me algumas coisas antes do acidente. O teu pai. Ricardo riu, e outros riram junto, automaticamente, como o aplauso de há pouco. E onde é que ele aprendeu? Na escola de música da pobreza? Mais risos. Cada um deles entrou em Miguel como uma faca pequena. Era músico profissional. Tocava em gravações até que um acidente, que trágico, Ricardo interrompeu sem qualquer vestígio de empatia. Mas tu sabes tocar um pouco. Virou-se para os convidados com os braços abertos. O rapaz sabe tocar um pouco. As gargalhadas encheram o salão. Diana Ferreira, a assistente pessoal de Ricardo há 5 anos, fechou os olhos com um peso que reconhecia muito bem. Tinha visto o patrão fazer isto antes, em versões menores, em contextos mais privados. Mas nunca assim. Nunca com um menino de 11 anos no chão de um hotel de luxo. Vários convidados já tinham os telefones apontados, pressentindo que alguma coisa memorável estava prestes a acontecer de uma forma ou de outra. Tenho uma proposta, disse Ricardo, caminhando para o centro do salão com passos lentos e deliberados. Se este rapaz conseguir tocar algo reconhecível nesse piano, o que for, dou-lhe 10 milhões de euros. 10 milhões. Mais do que a família dele ganhará nos próximos 20 anos. Silêncio absoluto. Casa, médicos, escola, tudo. Mas se falhar, se produzir barulho em vez de música, admite aqui, na frente de todos nós, que alguns nasceram para a grandeza e outros para servir. Que o seu lugar é a carregar bandejas. Patrícia tinha conseguido libertar-se e correu para o filho, ajoelhando-se ao lado dele. Não tens de fazer nada, Miguel. Vamos embora. Agora. Mas Ricardo já falava de novo, a voz amplificada pela acústica perfeita daquele salão que foi construído para fazer as palavras soarem maiores do que são. Isto é inapropriado, disse Diana em voz alta, de pé. É uma criança. É uma criança com a oportunidade da sua vida, respondeu Ricardo com um sorriso que não chegava aos olhos. O que tem de errado? Tudo. Tudo tinha de errado. Mas mais ninguém falou. Miguel olhou para a mãe. Viu as rugas precoces, as mãos destruídas pelo trabalho, cada sacrifício inscrito no corpo daquela mulher que o amava mais do que qualquer coisa no mundo. Depois olhou para a entrada do salão, onde Fernando tinha chegado apoiado na bengala, a dor gravada em cada linha do rosto, os olhos à procura do filho. 10 milhões de euros. A cirurgia às costas custava 150 mil. O resto seria escola, comida, uma vida diferente. Mas havia algo mais do que dinheiro a arder dentro do peito de Miguel naquele momento.
Era uma coisa que não tinha nome, mas que tinha forma, e a forma era a certeza de que ser pobre não significava ser menos. Que a dignidade não era uma propriedade dos ricos. Aceito, disse em voz alta. O salão explodiu em murmúrios. Patrícia fechou os olhos. Fernando deixou a bengala de lado e veio acochear até o filho, ajoelhou-se com dificuldade ignorando a dor, e segurou o rosto de Miguel entre as mãos. Filho, tens a certeza? Pai, lembras-te da canção das estrelas? A que compuseste para mim. Os olhos de Fernando encheram-se de lágrimas. Essa canção vive em ti, meu filho. Escrevi-a a pensar no teu futuro. E se não conseguir? Então seguimos em frente juntos. Mas escuta-me. Fernando puxou o filho para mais perto. Não toques para esse homem. Não toques pelo dinheiro. Toca porque a música faz parte de quem tu és. Porque nasceste para criar beleza. Os três abraçaram-se. Uma ilha no meio de um salão de crueldade bem vestida. Ricardo bateu palmas com sarcasmo. Muito emotivo. Pronto para o espetáculo. Miguel caminhou em direção ao Steiva com as pernas ligeiramente a tremer. Cada passo ressoou no silêncio que se formou ao redor dele. Sentou-se no banco que estava alto demais, os pés descalços mal tocando o chão, as mãos sobre as teclas. A sujidade debaixo das unhas era obscena contra o marfim perfeito. Por um instante o pânico paralisou-o completamente. O que é que ele estava a fazer? Fechou os olhos. Respirou. Lembrou-se do pai antes do acidente, a sorrir enquanto lhe ensinava os primeiros acordes no cate da sala. A música não está no instrumento, meu filho. Está aqui dentro. Lembrou-se da mãe a cantarolar canções de embalar nas noites em que não havia jantar suficiente para dois. Lembrou-se de tudo aquilo que a sua família tinha enfrentado sem nunca perder a dignidade que ninguém lhes podia tirar. E começou a tocar. As primeiras notas foram tímidas, exploratórias, os dedos a conhecer o instrumento. Mas passados esses primeiros segundos algo mudou nele. A coluna endireitou. Os ombros baixaram. As mãos encontraram uma confiança que não era arrogância, mas era certeza, e a música começou a fluir como um rio que encontra o seu leito depois de muito tempo perdido. Tocou a canção das estrelas. Não era Chopin, não era tecnicamente complexa, não era o tipo de coisa que impressiona quem avalia a música pela dificuldade das partituras. Mas tinha algo que nenhuma técnica do mundo consegue fabricar. Tinha alma. Tinha a história de um homem que perdeu a capacidade de tocar e ensinou o filho para que a música não morresse com ele. Tinha dor transformada em beleza. Tinha esperança que se recusa a morrer mesmo quando tem todos os motivos para isso. O salão ficou em silêncio absoluto. Não o silêncio educado de há pouco, quando Vitório tocava e as pessoas ouviam porque era o correto a fazer. Este era outro silêncio. O silêncio de quando algo te atinge num lugar que não sabias que existia e tens de ficar completamente quieto para não perder nenhuma nota. Diana tinha as mãos na boca e as lágrimas a correr livremente. Em 5 anos de eventos impecavelmente organizados, ela nunca tinha sentido nada assim. Patrícia estava de joelhos no chão do hotel onde trabalhava há 8 anos, as mãos entrelaçadas como numa oração. Fernando chorava sem vergonha, a escutar a composição que tinha triado na noite em que o filho nasceu, ali no banco de hospital desconfortável com o recém-nascido nos braços, e que agora soava maior do que alguma vez imaginou. Miguel tocou durante 3 minutos que pareceram eternos e ao mesmo tempo curtos demais. No clímax, os dedos voaram sobre as teclas com uma velocidade e precisão que não deviam ser possíveis naquele menino, os olhos fechados e as lágrimas a correr, mais as mãos a saber exatamente onde ir. A nota final foi um acorde simples que se desfez no ar como o fumo de uma vela apagada. Silêncio sepulcral. Depois alguém começou a aplaudir. Não foi um aplauso educado. Foi o tipo de aplauso que começa no peito antes de chegar às mãos, visceral e involuntário. Outros juntaram-se e em segundos o salão inteiro estava de pé. Centenas de pessoas que tinham vindo celebrar um homem rico e ficaram a aplaudir um menino descalço com a roupa remendada que acabará de partir e remontar qualquer coisa dentro delas. Miguel abriu os olhos desorientado. As lágrimas nos rostos de estranhos confundiram-no.
Então viu Ricardo Monteiro. O homem estava pálido como papel. A mandíbula levemente caída. O mundo ordenado onde o dinheiro determinava o valor de cada coisa e de cada pessoa acabava de ser desfeito por uma criança de 11 anos num piano que ele tinha comprado para impressionar. Senhor Monteiro. Um sócio falou com voz quebrada. Este menino é extraordinário. Ricardo não encontrava palavras. Diana aproximou-se, a voz tranquila, mas com aço por baixo. Cumpriu a sua parte. Vai cumprir a sua? Preciso dos meus advogados. Não há nada complicado, disse Diana. Prometeu. O menino cumpriu. Ou é um homem de palavra ou é um mentiroso. Diana, lembra-te de quem paga o teu salário. Já não é o senhor. A voz não tremeu. Demito-me. Não consigo trabalhar para alguém capaz disto. O salão ficou em choque. A demissão pública era uma declaração que não havia como ignorar. Vários convidados seguraram os telefones de forma que a mensagem era clara: pagas ou o mundo fica a saber tudo. Um homem idoso aproximou-se então da família. O meu nome é professor Esteban Morales. Dirijo o Conservatório Nacional de Música. Patrícia tensionou. Não temos dinheiro por isso estou aqui. Para oferecer uma bolsa completa. Tudo incluído. Sem custos. O professor olhou para Miguel com um respeito genuíno que não precisava de palavras para ser sentido. Em 40 anos a ensinar vi este dom talvez 3 vezes. Essa ligação emocional com a música não se ensina. Ou se tem ou não se tem. Estendeu o cartão. Não decidam agora. Mas não demorem muito. O mundo precisa de ouvir o que o vosso filho tem para dizer. Virou-se para Ricardo. Espero que cumpra a sua palavra. Mas já perdeu algo muito mais valioso do que 10 milhões. O que? Perguntou Ricardo, com rispidez. O professor respondeu sem crueldade, apenas com tristeza genuína, a sua humanidade. Espero que a encontre antes que seja tarde demais. O salão foi esvaziando. Ricardo ficou sozinho com o Steinway aberto e o seu reflexo nas janelas. Chamou o advogado. Alberto. Apostei 10 milhões com uma criança e perdi. Silêncio do outro lado. Em que é que estavas a pensar? Não sei. Os vídeos já tinham 8 milhões de visualizações quando o advogado chegou de manhã com olheiras fundas e uma pasta com documentos. CNN, BBC, Univision. Milionário cruel humilha criança gênio era o título. As redes sociais eram um campo de batalha. Os sócios queriam reunião de emergência. Uma possível ação judicial por angústia emocional de um menor estava a ser preparada por advogados que faziam fila para representar a família Silva pro bono. As tuas opções são 2, disse Alberto. Pagas os 10 milhões com um pedido de desculpa sincero, 2 mais 5 milhões a causas infantis e talvez, salves alguma coisa da tua reputação. Ou contratas os melhores advogados do país, procuras tecnicidades legais, argumentas que um contrato verbal com um menor é inválido. Gastas 3 milhões em honorários durante 2 anos e no final perdes de qualquer maneira porque a evidência é incontestável e a opinião pública vai destruir-te muito antes de qualquer juiz decidir. Ricardo fechou os olhos. Então não tem opções. Tiveste opções ontem à noite quando decidiste humilhar uma criança por entretenimento, respondeu Alberto. Aí tiveste opções. Havia uma campanha no GoFundMe. Alguém a tinha criado durante a noite. Já tinha 400 mil euros em doações quando Ricardo a viu, e os números continuavam a subir em tempo real. Mensagens de pessoas em todo o mundo a deixar 50 euros, 100, alguns mil. Teste menino fez-me chorar. Merece tudo. A minha donativo não é muito, mas vem do coração. A música do Miguel vale mais do que todo o dinheiro desse milionário cruel. Ricardo olhou para aqueles números a crescer e sentiu vergonha de uma qualidade que não conhecia há muito tempo. Uma vergonha que doía respirar. A família Silva acordou diferente naquela manhã. Patrícia pela primeira vez em anos sem um nó de ansiedade no estômago. Fernando com algo nos olhos que ela não via há tanto tempo que quase não reconheceu. Esperança.
Miguel dormia ainda com as mãos estendidas sobre os lençóis, as mesmas mãos que na noite anterior tinham tocado um piano de 200 mil euros. O telefone de Patrícia não parava. Jornalistas, televisões, a SIC, a TVI, a RTP, correspondentes de meios internacionais que queriam a entrevista exclusiva com a família do menino pianista. Os vídeos tinham agora 16 milhões de visualizações combinadas. O número era tão grande que não parecia real. O professor Esteban apareceu à porta de manhã cedo com documentos oficiais. Admissão imediata ao programa de estudantes excepcionais do Conservatório Nacional. Apenas 3 estudantes por ano em todo o país. Matrícula completa, materiais, uniforme, um instrumento pessoal para praticar em casa, transporte diário, 3 refeições, acesso aos melhores professores. Normalmente custa 250 mil euros por ano, disse o professor. Para o Miguel, 0. Coberto pelo Fundo de Talentos Excepcionais. Patrícia cobriu a boca com as 2 mãos. Há algo mais. Depois de ver os vídeos, recebi chamadas de 3 colegas. Professores de piano que estudaram na Juilliard, em Dertry, em Viena. Todos querem trabalhar com o Miguel. Por quê? Perguntou Miguel com uma voz pequena. Só toquei uma canção. O professor ajoelhou-se para ficar à altura dele. Fizeste algo que profissionais com décadas de experiência nem sempre conseguem. Fizeste as pessoas sentir. Tocaste com verdade. Isso é mais raro do que qualquer técnica. 2 dias depois, Ricardo apareceu na porta do apartamento da família Silva sozinho. Sem fato de poder. Sem guarda-costas. Sem advogados. Jeans e camisa simples, um envelope na mão e um ar de homem que envelheceu 10 anos numa noite e dormiu pouco. Fernando abriu a porta e ficou a olhá-lo em silêncio por um longo momento. O corredor estreito do edifício mal tinha espaço para os 2. Obrigado por me receber, disse Ricardo com uma voz que tremia ligeiramente. Fernando fez-o entrar. O apartamento era pequeno, sala e cozinha juntas, 2 quartos, tudo de segunda ou terceira mão, paredes com umidade e teto com manchas de infiltração. Mas havia flores frescas numa lata de conservas transformada em jarro. Havia fotografias da família em molduras baratas nas paredes. Havia amor em cada canto, daquele que o dinheiro não consegue comprar nem imitar. Ricardo ficou parado no meio da sala e sentiu-se como um intruso num lugar que era mais real do que qualquer sítio onde tinha estado nos últimos 25 anos. Sentou-se no sofá que rangeu sob o seu peso. Tirou do casaco um envelope grosso e pousou-o na mesa de centro riscada que separava os seus mundos. 10 milhões de euros. Cheque certificado. Impossível de cancelar. Legal e vinculativo. A voz saía monótona, como quem recita factos. Ninguém se moveu para pegar o envelope. O silêncio estendeu-se, pesado e incômodo. É só isso? Perguntou Patrícia por fim. Venha aqui, deixa um cheque e vá embora. Não. Ricardo levantou a vista e havia lágrimas nos seus olhos. Vim porque preciso de dizer algo que devia ter dito antes da aposta. Antes da humilhação. Antes de uma criança de 11 anos me ensinar aquilo que eu tinha completamente esquecido. Olhou diretamente para Miguel. Peço-te desculpa. Não por ter perdido a aposta. Isso mereci. Peço desculpa por ter tratado a tua dignidade como um espetáculo. Por ter agido como se o teu valor dependesse da tua roupa ou do saldo bancário da tua família. Miguel não respondeu logo. Observava. A minha mãe limpava casas, continuou Ricardo. Tal como tu, senhora Patrícia. Trabalhava de joelhos para que eu pudesse estudar. Pagou-me aulas de piano quando quase não havia dinheiro para comer. Tirou da carteira uma fotografia velha dobrada e gasta. Uma mulher com avental de limpeza, a sorrir cansada, mas orgulhosa. Atrás dela, desfocado, um piano vertical. Eu toquei piano durante 10 anos. Não era como Miguel, nunca tive aquela ligação emocional. Mas era competente. A minha mãe sonhava ver-me tocar em conservatórios, em teatros. Guardou a fotografia com as mãos a tremer.
Percebi que os pianistas não ganham o suficiente. Estudei negócios. Construí um império. E algures pelo caminho esqueci quem era. Esqueci de onde vinha. Esqueci que um dia fui o filho da senhora da limpeza e não o patrão que as despreza. Fernando levantou-se com dificuldade, foi ao quarto e voltou com um álbum de fotografias velho. Abriu numa imagem de 11 anos atrás. Fernando num estúdio de gravação, sentado à frente de um teclado profissional, a sorrir. Era eu. Antes do acidente. Passou a folha. Fernando numa cama de hospital, a perna engessada, a coluna imobilizada. O contraste era brutal. O condutor que me atropelou fugiu. Não tinha seguro. As despesas médicas destruíram-nos. Fechou o álbum. Mas não foi o pior. O pior foi perder a capacidade de fazer a única coisa que sabia fazer bem. Olhou para Ricardo diretamente. Você tem uma oportunidade que eu não tive. Pode voltar à música. Nunca é tarde. Ricardo olhou para as próprias mãos. Mãos que não tocavam um piano há 25 anos. Não mereço a vossa gentileza, disse em voz rota. Não concordou Patrícia. Mas está a recebê-la mesmo assim. Sabe por quê? Ele fez que não com a cabeça. Porque o meu filho me ensinou algo importante. Quando lhe perguntei por que aceitou a vossa aposta cruel, disse, talvez o senhor precise de aprender algo importante, talvez eu seja quem pode ensiná-lo. Patrícia ficou frente a Ricardo. Uma criança de 11 anos teve mais sabedoria do que todos os adultos naquela sala. Miguel levantou-se. Caminhou até ao teclado Cássio velho que estava encostado à parede e trouxe-o para a mesa. Pousou à frente de Ricardo. Toque alguma coisa. Não para nós. Para si. Não toco há 25 anos. Então já está na hora. Ricardo olhou para aquele teclado barato, com as teclas coladas e o plástico gasto. Era uma vergonha comparado com o Steinway do Continental. Mas havia algo honesto nele que o Steinway nunca teve. Com as mãos a tremer, colocou os dedos nas teclas. Premiu Dó central, a mesma nota que Miguel tinha tocado naquela noite. O som saiu desafinado e imperfeito. Começou com uma escala simples, depois um acorde, depois uma melodia torpe e cheia de falhas, mas reconhecível. Era para Elisa de Beethoven. A primeira coisa que aprenderá em criança. Patrícia cobriu a boca surpresa. Fernando fechou os olhos. Miguel observava com aquela atenção total que era uma das coisas mais intensas nele. Ricardo tocou durante 2 minutos que não eram perfeitos em nada. Quando parou, havia lágrimas no seu rosto. Tinha saudade, sussurrou. Não sabia quanto. É por isso que correu tudo mal, disse Miguel com aquela clareza infantil que vai direto à verdade sem parar pelo filtro da diplomacia. Porque esqueceu o que amava. E quando esquecemos o que amamos, tornamo-nos maus. Ricardo olhou para aquela criança. Este menino que ele tinha humilhado publicamente estava agora a oferecer-lhe algo que nenhum dos seus sócios, advogados ou amigos ricos alguma vez tinha oferecido. Uma verdade. Quero fazer algo mais, disse Ricardo depois de um longo silêncio. Para além do dinheiro, quero criar um programa de bolsas para crianças como o Miguel. Famílias sem recursos, mas com talento. Quero que o conservatório onde Miguel for estudar tenha fundos para encontrar mais crianças invisíveis e dar-lhes uma oportunidade. Por que? Perguntou Patrícia com ainda algum ceticismo. Por que cada criança como Miguel que o mundo ignora é um crime? E eu cometi esse crime durante anos sem me aperceber. Fernando estendeu a mão. Então trabalhemos juntos. Você põe o dinheiro. Nós pomos o conhecimento de como é viver nesse mundo. Ricardo apertou aquela mão. Era a primeira vez em décadas que apertava a mão de alguém como igual e não como subordinado ou parceiro de negócios. Há uma condição, acrescentou Miguel. Qual? Que tire aulas de piano comigo no conservatório. Ricardo riu. Uma gargalhada genuína, completamente diferente das carcajadas do hotel. Tenho 48 anos. Seria o aluno mais velho. O professor Esteban diz que a música não tem idade. Só tem verdade.
Miguel sorriu. A primeira vez que lhe tinha sorrido de verdade. Além disso, preciso de alguém com quem competir. As outras crianças vão ser muito boas. Pode ser o meu treino. Ricardo ajoelhou-se à frente de Miguel. Não mereço isto. Não mereço o teu perdão nem a tua gentileza. Provavelmente não, concordou Miguel. Mas vai receber de qualquer forma. Porque é o que as pessoas boas fazem. E eu escolho ser uma boa pessoa mesmo quando o mundo não o é comigo. Ricardo abraçou o menino e Miguel, depois de um momento de hesitação, devolveu o abraço. Não era um final feliz de filme. Era algo mais complicado e mais real. Era o início de alguma coisa nova. O semestre no Conservatório Nacional foi intenso para Miguel desde o primeiro dia. Chegou com um uniforme novo e os olhos enormes, olhando para aquelas paredes de pedra antiga e aqueles jardins perfeitos, como se ainda esperasse que alguém lhe dissesse que tinha havido um engano e ele não pertencia ali. Mas o Steve que lhe designaram para a prática pessoal, o som daquelas teclas perfeitas numa sala com acústica pensada, diziam-lhe todos os dias que não havia engano nenhum. Fernando foi submetido à operação às costas 2 semanas depois. A cirurgia durou 4 horas, durante as quais Patrícia caminhou de um lado para o outro da sala de espera até ter os pés doridos. Miguel tentou estudar partituras, mas as notas bailavam. Diana estava lá com café e comida que nenhum dos dois tocou. Ricardo enviava mensagem de meia em meia hora a perguntar por notícias. Quando o cirurgião saiu ainda com o barrete cirúrgico na cabeça e disse que a operação tinha sido um sucesso, que as vértebras estavam reparadas e os nervos comprimidos libertados e as probabilidades de recuperação total eram excelentes, Patrícia caiu de joelhos ali no corredor do hospital e chorou com aquele choro que dói porque é de alívio profundo demais para ser suportado em silêncio. Miguel abraçou a mãe e as suas próprias lágrimas misturaram-se com as dela. Disse-te, mãe. Disse-te. Ricardo cumpriu tudo o que prometeu. Criou o Fundo Helena Sanches em memória da mãe, com 5 milhões de euros anuais para bolsas completas para estudantes de famílias sem recursos. O nome da mãe estava gravado discretamente em 5 pianos que doou ao conservatório, um deles o de Miguel. Convocou todos os 400 funcionários da sua empresa para uma reunião onde não havia tarima elevada, pedirá especificamente que a retirassem, e admitiu publicamente cada injustiça que cometera, cada funcionário despedido por e-mail sem conversa, cada bônus bloqueado enquanto ele comprava o 3º carro de luxo. Anunciou aumentos de 25% para todo o pessoal básico, seguro médico completo para todos e as suas famílias, e um fundo de educação para os filhos de todos os trabalhadores. Uma mulher do serviço de limpeza na 3ª fila, com 3 filhos em idade escolar, começou a chorar abertamente. Ricardo desceu do palco e foi falar diretamente com ela. Como se chama? Mercedes. Mercedes, há quantos anos trabalha aqui? 7. E nesses 7 anos alguma vez lhe disse obrigada? Ela abanou a cabeça. Então deixe-me dizer agora. Obrigado por manter este lugar de pé. Por chegar cedo e sair tarde. Por fazer um trabalho essencial que eu tratei como invisível. Diana destruiu o documento que tinha escrito com 5 anos de testemunhos da crueldade de Ricardo. Apareceu nas suas antigas instalações com o portátil, mostrou-lhe o ficheiro, disse-lhe que podia publicá-lo se ele achasse que precisava desse recordatório público para se manter no caminho certo. Ricardo leu tudo em silêncio, o rosto a ficar cada vez mais pálido com cada parágrafo. Apaga, disse por fim. Não porque tenha medo da exposição, mas porque esse homem já não existe. Publicá-lo só o manteria vivo. Diana apagou o ficheiro. Esvaziou o lixo. Não é perdão, disse. É apenas reconhecimento de que as pessoas podem evoluir. Chega, respondeu Ricardo. Chega mais do que pensas. O recital de meio ano do conservatório lotou o auditório. Famílias, professores, jornalistas. Fernando estava na primeira fila sem bengala pela primeira vez em 3 anos. A fisioterapia tinha funcionado além do esperado. Quando o professor Esteban anunciou o último número da noite e disse o nome de Miguel, o aplauso que se seguiu começou antes mesmo de o menino aparecer em palco.
Miguel caminhou para o banco do piano de cauda negro e brilhante com 11 anos e com uma maturidade que fazia as pessoas nas primeiras filas conter o fôlego involuntariamente. Colocou as mãos nas teclas e começou a tocar a Canção das Estrelas. Mas não era apenas a Canção das Estrelas. Fernando tinha trabalhado com ele durante meses, expandindo e aprofundando a composição original, acrescentando camadas e complexidade, transformando-a de uma peça simples numa obra de 7 minutos que tinha sessões de luta e de perda, de esperança e de amor, de coisas quebradas que encontraram a forma de continuar. Miguel tocou com os olhos fechados e as lágrimas a correr e as mãos a saber exatamente onde ir. Fernando chorava na primeira fila sem vergonha nenhuma, a escutar a sua própria composição tocada pelo filho de uma forma que ele próprio nunca teria conseguido. Era dor transformada em beleza. Era tudo o que tinham passado, transformado em música para que o mundo pudesse entender. Ricardo estava sentado a 3 filas atrás com Mercedes ao lado. Quando a nota final se dissolveu no ar do auditório e o silêncio sagrado de um segundo foi quebrado pelo aplauso mais atronador da noite, com o público inteiro de pé e muitos com lágrimas nos rostos, Ricardo deixou as suas próprias lágrimas correrem livremente. Mercedes passou-lhe um lenço sem dizer nada. "Está bem, Sr. Monteiro?" "Sim", disse ele com a voz a tremer. "Pela primeira vez em 25 anos. Estou realmente bem." Mais tarde, no jardim do conservatório com a fonte a brilhar sob a luz da lua, Miguel encontrou Ricardo encostado a uma parede a olhar para as estrelas. Ficaram juntos em silêncio por um momento. "É feliz agora, Sr. Ricardo?" O homem pensou antes de responder. "Ontem toquei piano durante 2 horas. Só porque queria. Não para impressionar ninguém, não por obrigação. Só por amor à música." Sorriu, não o sorriso da máscara corporativa, outro completamente diferente. Não fazia isso há 25 anos. E essas 2 horas deram-me mais alegria do que qualquer contrato milionário. Miguel assentiu como se aquilo confirmasse algo que já sabia. É por isso que a música importa. Não é sobre ser perfeito ou famoso ou rico. É sobre a ligação. Conosco próprios, com os outros, com algo maior do que nós. Fernando e Patrícia aproximaram-se, prontos para levar Miguel a casa. Fernando estendeu a mão a Ricardo. "Gostava que viesse jantar em nossa casa um dia. Como amigos. Só como músicos." Ricardo apertou aquela mão com força. Gostava muito. Gostava muitíssimo. Quando a família Silva se foi, Ricardo ficou mais um momento a olhar para o céu estrelado. Pensou na mãe. Em como ela tinha trabalhado de joelhos para lhe dar oportunidades que ele depois desperdiçou. "Desculpa", mãe sussurrou para as estrelas. "Mas estou a tentar. Finalmente estou a tentar." Não recebeu resposta com palavras. Mas sentiu qualquer coisa que não sentia desde a morte dela. Paz. A música de Miguel ainda ressoava na sua memória, aquela melodia que falava de perdas e de segundas oportunidades, de escuridão e de luz, de quedas e de levantamentos, e enquanto caminhava para o seu carro, já não um Maserati ostensivo, algo mais modesto, Ricardo soube que a história não acabava ali. Era apenas o começo. O começo de um programa de bolsas que ajudaria centenas de crianças invisíveis. O começo de uma empresa que colocava pessoas acima dos lucros. O começo de um homem a lembrar que a música, a arte, a ligação humana genuína, essas eram as únicas coisas que verdadeiramente importavam. Um menino de 11 anos com os pés descalços num salão de mármore tinha lhe ensinado a lição mais cara e mais valiosa da sua vida. Que o sucesso real não se mede em dinheiro. Mede-se em vidas tocadas, em corações transformados, em momentos de beleza criados no meio do caos, e na capacidade de nunca esquecer de onde vieste e quem és quando tiras tudo mais.